O sistema público de saúde está avançado para esse público ou o sistema privado está mais avançado? Tem muita diferença ou não? Está todo mundo no mesmo nível? Não, talvez a grande diferença que a gente tenha seja do ponto de vista de oferta. O que se faz do ponto de vista de saúde privada, logicamente guardando as restrições que a gente tem de uma série de avanços tecnológicos que logicamente chega primeiro no sistema privado para depois chegar no sistema público, mas o que eu faço no sistema privado é a mesma coisa que eu faço no sistema público. Por um princípio básico da bioética, o princípio da justiça, o que eu faço com uma paciente é o mesmo que eu faço para outra, independente do nível socioeconômico ou de onde eu atenda. Eu atendo no sistema público da mesma maneira que eu atendo no sistema privado. Isso vale para todas as pessoas, todos os profissionais que atendem. E nós ofertamos... Isso é a teoria, né? No caso, o senhor pode agir assim, mas a gente sabe que não é bem assim. Na fritada dos ovos a coisa fica bem diferente. Eu te digo com tranquilidade, não é a maioria. Não é a maioria que tem diferença nesse comportamento. A maioria está atento do mesmo jeito. O que eu faço, o que eu recomendo para as pacientes, em termos de oferta, fazer mamografia, fazer ultrassom, fazer uma biópsia, fazer determinadas modalidades de tratamento, eu tenho que ofertar isso. Não estou falando da recomendação, estou falando da execução do serviço. Por exemplo... Aí entra nas limitações que o sistema público tem. Então, aí eu queria perguntar, o senhor poderia dizer, por exemplo, assim, o preço médio, não estou falando lá na clínica e tal de você, mas o preço médio hoje no mercado, uma mamografia gira em torno de quanto? Sinceramente, talvez uma mamografia no sistema privado deve estar na faixa de 180, 200 reais, alguma coisa nesse sentido. Que não é tão mal assim para o benefício que traz, né? Sim. Mas poderia melhorar o preço se isso começar a ficar mais aberto. A mamografia hoje... E aí eu falo diretamente por eu ser funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela oferta e sobra mamografia. Sério? Olha. A população não procura. Não é que não procura, você tem uma oferta maior do que a demanda. E existe um cálculo epidemiológico para isso. Você tem catalogado o número de mulheres na faixa etária dos 50 aos 70 anos, que é essa a recomendação. Se esta é a recomendação, eu tenho que estabelecer um programa para suprir essa recomendação. E a Prefeitura de Belo Horizonte, ela oferta isso aí, consegue suprir e atender essa necessidade. Mas sobra, porque a paciente muitas vezes ela marca, a gente dá o pedido, a paciente não vai no horário que foi marcado. Então, uma série de fatores que implicam nisso aí. Até do ponto de vista social, eu não posso faltar ao trabalho, eu tenho dificuldade de deslocar de determinada região para ir na clínica de mamografia. Então, cada um tem suas limitações e ela perde aquele exame marcado. Então, na verdade, você tem uma oferta, você tem um agendamento e nem sempre você cumpre isso aí. Sim. Doutor, eu tenho até uma pergunta para o senhor, eu só quero até antes pedir para quem, né, eu queria que você deixasse uma palavra para, às vezes, quem está em casa te assistindo, que eu acho que, além do doutor aqui, você é a personagem principal exatamente porque venceu essa doença, né? Claro, com todo o auxílio do doutor. E eu queria que você falasse para essas pessoas que estão em casa, talvez homens ou mulheres, perdão, mulheres até com câncer de mama, mas homens que talvez tenham câncer em algum outro lugar, e até o câncer de mama que acomete homens também, né? Que você falasse a importância da sua autoestima, da sua fé, daquilo que aconteceu para você vencer tudo isso. E depois, doutor, eu queria que você respondesse uma pergunta da Cristiane Rodrigues, do Twitter, que coloca assim: estou amamentando e ouvi falar que quem amamenta não tem câncer de mama. Daí depois, então, o senhor segura aí, que ela está perguntando se é verdade ou mentira. Então, por favor, querido. Eu acho que a palavra mais importante é você acreditar, entendeu? Na sua força interior, nas pessoas, e não desistir, sabe? É viver cada dia, sabe? Eu falo que assim, eu sou uma Kênia até 2010, outra Kênia a partir de 2010, pela forma mesmo de enxergar as coisas. O que mudou? Vezes, você está falando disso, mas deixa eu te interromper. O que mudou? O que mudou, Kênia? De 2010, você disse que é outra mulher. Eu acho que você colocou na frase de viver um dia após o outro, tem muita coisa embutida aí, né? Ou até a maturidade também. Maturidade, né, principalmente. Mas a questão é que a gente fica pensando muito assim no amanhã. Ah, no amanhã eu vou fazer. Ah, daqui a um ano eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou mudar. Não, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode fazer isso agora? Faça. Viva o dia de hoje, assim, 100%. Não fique, tô cansado. Como se fosse o último dia da sua vida, Como se fosse o último dia da vida, porque é literalmente isso. Eu estava super bem num dia, no outro dia fui no Dr. Clécio, o Dr. Clécio foi lá e me deu a notícia. E aí mudou a vida completamente. Então a sua perspectiva em relação à vida também mudou depois dessa experiência? Total, sabe? De questão de relacionamento, de relacionar com as pessoas, de entender melhor, de aprender a escutar. Eu, como a minha própria profissão mesmo, eu melhorei muito. Às vezes a gente fica sem paciência, mas na hora que a gente inverte, né, a gente muda de lado um pouquinho,
Você começa a entender a dor do outro, entender que o ser humano é muito complexo, que cada um enxerga de uma forma. E sente de um jeito diferente do outro, né? Pode ser o mesmo problema. Às vezes a gente fica assim, porque se fosse comigo eu não estaria agindo dessa forma. Não, não fala isso não, porque a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada. E fazer a diferença para as outras, que é o que a gente faz aqui, né? Eu sempre falo muito isso, que às vezes as pessoas têm medo de perguntar. Que agora não, que meu cabelo já está crescendo, mas quando eu estava careca, as pessoas olhavam para mim, tipo assim, saía de perto, não vou perguntar para ela não, porque ela vai me contar. Gente, tem que perguntar, sabe? Eu faço questão de falar com as pessoas como que foi, como que eu descobri, como é que foi vivenciar aquilo ali. Isso é benéfico para o outro, inclusive, né? Abrir os olhos. Várias amigas minhas falaram, nossa, que eu nunca olhei, nunca toquei, eu vou começar a fazer isso, porque o que fez a diferença para mim foi essa, eu já conhecia a minha mama. E aí, na hora que eu senti, eu falei, opa, isso aqui não tinha antes. Normal, né? Não tá normal. E o outro perguntar, sabe? As pessoas não têm, tem gente que tem medo de falar a palavra câncer. Não, aquela doença, né? Aquilo, acho que vai pegar só de falar, Acho que vai pegar só de falar. Não, a gente tem que conversar, a gente tem que passar para o outro e acreditar. E se acontecer, aconteceu, não tem jeito. Eu brincava, eu falei até com o Dr. Clécio, assim, que se eu pular do 10º andar, se eu fizer qualquer doideira na vida aí, não vai mudar. O câncer já está aqui, né? Eu tenho que acreditar e encarar de frente. Muito bem. Muito bom. Eu quero respondendo até a pergunta, finalizando, doutor. E deixando seus contatos também de uma vez para a gente. Tá, só respondendo, né, porque eu te perguntei se a gente estava em cima da hora, porque existe um fator extremamente interessante em relação ao câncer, que é se discutir os fatores de risco para o câncer. E a amamentação, ela entra no chamado fator de risco para câncer de mama. E aí, só esclarecendo, a amamentação, ela não impede a pessoa de ter câncer de mama. Amamentar diminui o risco da pessoa ter câncer de mama. Câncer de mama é uma doença extremamente complexa do ponto de vista de biologia e de desenvolvimento. A gente fala que as mulheres mais velhas é que têm maior probabilidade de ter câncer de mama. Mas existe um grande número de pessoas em idade muito jovem que têm câncer de mama e você não consegue uma justificativa ou explicar por que com 28 anos de idade eu fui acometida pela doença câncer de mama. Mas, na verdade, a doença ela envolve 3 fatores principais. O chamado fator genético, que entra essas pessoas que têm uma história familiar ou que têm algumas mutações genéticas específicas, história ambiental. Para câncer de mama isso não é tão frequente, mas câncer de pele, por exemplo, fator ambiental é a radiação solar que induz o câncer de pele, mas existe uma série de outros, câncer de pulmão, etc. E o outro chamado fator comportamental, que talvez para câncer de mama seja um dos mais importantes. E o fator comportamental entra usar hormônio, usar anticoncepcional, amamentar, ter filhos na idade mais jovem. Então tem uma série de fatores que implica aí nesse chamado fator comportamental, que a gente consegue mudar ou não. E aí eu queria reforçar um dos fatores mais importantes que a gente consegue falar do ponto de vista preventivo. Se eu não consigo falar nada para a pessoa evitar de ter câncer de mama, eu posso falar alguma coisa que talvez vai diminuir a chance dela ter câncer de mama, que se chama atividade física. Atividade física reduz de uma maneira significativa o risco da pessoa desenvolver câncer de mama e mais, nas pessoas que já tiveram câncer de mama, a atividade física muda o comportamento evolutivo da doença. Então, é extremamente benéfico, melhora a autoestima, insere melhor aquela pessoa num convívio social e muda o comportamento da doença. E a outra, álcool. Álcool está relacionado com câncer de mama. Corta o álcool, isso vai ficar bom. Beber álcool, né? O pessoal gosta de chapar todos e está crescendo cada vez mais o número de mulheres que bebem pra caramba, né? Mas tem uma estatística então, que saiu inclusive hoje, depois a gente pode até falar sobre isso. A possibilidade de ter o câncer aumenta então nesses casos. Muito obrigado pela presença de vocês, foi muito esclarecedor. A gente vai para um rápido intervalo, mas tem muito mais para acontecer ainda hoje no De Tudo Um Pouco. Por favor, os contatos do doutor, já esses que estão na tela? sojimig.org.br 3222-6599, não é até para complementar, gente, já tem até uma notícia aqui dizendo que o valor da mamografia já caiu para R$120 no segmento privado, mamografia digital com qualidade. E eu queria só, me ocorreu uma pergunta aqui, ele me fez relembrar a pergunta que eu já tinha esquecido, mas se a mulher, por exemplo, dos 35 para frente, quiser fazer uma mamografia por ano, prejudica a saúde, não? Prejudica. Nessa idade muito precoce, a gente sempre tem que lembrar as pessoas que a mamografia é um método que usa radiação e a radiação está relacionada a algumas consequências prejudiciais. Então, a pessoa que começa numa idade muito cedo, de 35 anos de idade, é cedo,
Antigamente, a gente até orientava que a pessoa deveria fazer a chamada mamografia basal aos 35 anos de idade. Se tivesse normal, ela repetiria aos 40 anos. Hoje, a gente recomenda que não há necessidade de fazer, a não ser se ela tiver um risco aumentado para câncer. Aí sim, tem que começar em uma idade mais jovem. Mas, de uma maneira geral, não se recomenda fazer mamografia pelos riscos da radiação. Então, acima dos 40, se quiser fazer uma por ano, pode? Deve. Deve. Então, tá bom. Fica aí a dica.